Agora, a lição número 6, nós temos estudado acerca de algumas lições contidas no livro de Esther, né? E a gente tem visto, né, todo esse processo, né, que o livro de Esther ele vai nos transmitindo acerca daquilo que Deus estabeleceu a partir daquela realidade, né, histórica que o povo dele estava vivendo ali na Pérsia, especialmente um grupo deles, né, e a repercussão sobre todo o Império Persa. E a gente tem visto o quanto a providência de Deus. A gente sabe que o livro de Esther não tem o nome citado de Deus, né? Mas não dá para não enxergar Deus em todo o momento, desde o início até o fim, no livro de Esther. E aí a gente tem visto a questão da ascensão de Esther, né? Nós vimos aqui também acerca da resistência de Mardoqueu, uma das lições aqui, a própria conspiração de Amã, né, para destruir o povo judeu. E ela, na lição passada, nós estudamos acerca do plano de livramento, né, que foi, né, estabelecido para livrar o povo. A lição de hoje, ela tem um recorte assim, bem específico, porque ela vai trabalhar de alguns temas que são muito interessantes e que tratam, inclusive, da nossa realidade enquanto seres humanos, pessoas naturais, mas também salvos na pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, nós vamos trabalhar aqui sobre rivalidade, conspiração, humildade, né? Honra, soberba. E às vezes a gente não quer encarar essas coisas de frente, né? Mas a gente tem que encarar, né? Porque nós somos salvos, nova criatura, mas nós temos ainda essa natureza velha, né? Carnal, né? Sempre é bom lembrar, e aqui tem sido citado nesses últimos tempos muito bom, aquele texto de Romanos, capítulo 7, né? Onde Paulo ele revela essa luta, né? Eu acho a parte mais profunda dessa questão da natureza carnal, do livro de Romanos e dos capítulos 7. Porque ele revela, né? Claro, conflito da carne contra o espírito. E assim, ele mostra, e uma coisa que a gente queria já adiantar dentro do contexto aqui da lição, o professor Clay já destacou, levantou essa bola, vamos dizer assim, é que Paulo, a gente olha para Paulo, né? E qual é a referência que a gente tem em Paulo? Paulo é uma referência, né? O grande, né, missionário, grande apóstolo, né? Aquele que tinha todos os dons espirituais, aquele que Deus usou de uma forma extraordinária, aquele que escreveu 13, né, livros, né, que estão no cânon do Novo Testamento. Mas Paulo é um ser humano, igual a mim e a você. Sujeito As mesmas paixões, né? E ele revela, eu acho isso importante, porque ele revela no capítulo 7 quem ele é, a luta que ele enfrenta, que é a nossa luta, né, irmãos? E a gente começa a perceber que a gente não deve nunca, veja, a gente vai tratar isso aqui porque honrar, a gente tem que honrar, né? Mas a gente nunca pode colocar a pessoa num lugar onde ela não deveria estar. Lugar que só Deus deve estar. Sob pena de nós nos frustrarmos, nos decepcionarmos e até comprometer alguém, né? Porque tem muitas pessoas que a gente vê por aí que ao invés de seguir a Jesus, seguem líderes. E quando o líder cai, ele cai junto. Porque não tem como ser diferente, né? Então, o tema da lição de hoje, e assim, a gente se torna muito repetitivo com isso, mas eu vou dizer novamente, mesmo que os irmãos não gostem. O tema da lição de hoje ela é muito profundo. Eu sugiro que a gente vá para casa e vá pensar muitas coisas que vai ser tratada aqui de forma superficial, porque algumas coisas não dá para a gente aprofundar. Então, a primeira coisa que eu queria pensar, porque veja, o tema da lição é humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Então, a primeira que eu queria pensar com os irmãos é sobre o que significa humilhação. Porque às vezes a gente tem ideia errada do que é se humilhar. Ou a ideia errada de quem é humilde, né?
É lógico que o termo humilde, ele pode ser aplicado em outros sentidos. Por exemplo, uma pessoa simples, a gente chama de humilde. Mas a humildade dela em relação à simplicidade dela, né? É porque ela é uma pessoa, às vezes, desprovida de condições financeiras ou de outra questão. Mas humildade, ele tem um sentido muito mais amplo. E assim, todos nós sabemos o que é, definir o que é humildade. O grande desafio é quando alguém diz assim, o que é? Né? E a gente explicar isso, materializar de forma verbal, né? Mas o que é humilhação? O que é humilhar? O que é o ato de alguém se humilhar, irmãos? Será que humilhação é um ato, é uma questão de uma pessoa se vestir, por exemplo, de forma simples? Como? Descer. Descer. Gosto de pegar o verbo, né? Descer. Todo humilhado é um humilde, ou todo humilde é um humilhado? Porque tem pessoas humildes que são arrogantes. Elas são humildes na aparência, mas se você vai oferecer alguma coisa, ela não quer receber. Esse ato de não receber destoa da aparência de humildade, porque por dentro ela é orgulhosa. O pessoal deixa orgulho, né? São muito orgulhosos. Orgulho e soberba é farinha do mesmo saco. São muito parecidos. Humildade parece ser uma coisa, humilhação outra. É a questão de... E outra coisa, eu até levanto a questão. Às vezes a pessoa é humilhada por alguma situação, mas ela não é humilde. Ela é humilhada em razão da condição. Por exemplo, Amã. É o caso. Ele foi humilhado. Né? Veja, irmãos. A gente tem algumas definições aqui, e eu queria até aproveitar que o irmão Nazareno ele já levantou. Humilhação significa descer. Eu trouxe até aqui, olha, rebaixar. Significa diminuir. Significa você diminuir o valor de algo ou de alguém. Certo? Humilhar é algo que... Tem um texto bíblico que a gente vai ler daqui a pouco, e que fala assim sobre que Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, né, a partir do versículo 8, que Jesus se esvaziou. Né? E lá na frente ele fala que ele se humilhou, mas a gente vê que o ato de se esvaziar já é um ato de humilhação. Então humilhação é quando alguém se rebaixa, alguém se diminui. É uma desonra. Até porque a humilhação ela é o antônimo de honra. Né? E assim, antes da gente entrar propriamente no texto, vamos pensar esses conceitos. E, por favor, irmãos, vamos abrir aí alguns textos. Para a gente ganhar tempo, alguém, por favor, abra em primeira carta de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo... Deixa eu só ver aqui o versículo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Não lê agora não. Alguém pega esse texto e fica aí guardadinho, tá certo? Versículo de número 5. Vamos colocar o 5, tá certo? Daqui a pouco eu peço para ler. Aí, outro irmão, por favor, abra aí Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Esses textos bíblicos é para a gente dar uma contextualizada, né, do ponto de vista bíblico acerca desse tema. Lembrando que nós não estamos estudando aqui sobre o tema humilhação, tá certo? Aqui é só que não tem. 23 de Mateus, capítulo... Deixa eu ver aqui. Capítulo 23, versículo... Vamos ler o versículo de número 11, tá certo? 11. E ainda, Filipenses, que eu citei agora, né? Capítulo 2, e versículo 8. Filipenses, capítulo 2, e versículo de número 8. Quem, por favor, selecionou o texto aí da carta de 1 Pedro, né? Capítulo 5, leia, por favor. Vou ler, Pedro. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos
Esse é o versículo 5, né? Lê de novo, por favor. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Certo. Sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, Mas da graça. aos humildes. Esse texto aqui da carta de Paulo, Pedro, nessa parte final, ele está aqui nas saudações finais, e ele vem dando alguns conselhos para a igreja. Primeiro ele começa a aconselhar os presbíteros, né, os anciãos, acerca do cuidado que deve ter com o povo de Deus, né? Depois ele vai falar, ele vai se dirigir aos jovens, que é esse texto aí, né, que o pastor Morato leu. E aí dentro desse versículo tem uma informação aqui muito interessante. Na versão que eu tenho diz assim, que todos se revistam de humildade. E quando o texto está dizendo todos, são todos. E veja que o texto diz, se revistam de humildade, como? No trato uns com os outros. Então uma coisa que a gente aprende é que humildade, ela não é um conceito vago. Humildade ocorre no relacionamento. É aí que a gente revela se a gente é ou não humilde. No trato um com o outro, ou no uns com os outros. Então, às vezes, a pessoa aparentemente é uma pessoa humilde, aparentemente ela tem um discurso de humildade, mas nos relacionamentos ela não é uma pessoa humilde. Ela olha o outro, e aí a questão da humildade é essa, ela olha o outro como inferior a ela. A humildade, ela não é para qualquer um, não. A humildade é para crente, salvo na pessoa de Jesus. Porque você ser humilde, eu vou dizer uma coisa que vai assustar. Você ser humilde, sabe o que é? É você olhar para o outro e achar inferior a ele. É o que a Bíblia fala. Aí, irmãos, na prática isso é... Você está entendendo, irmãos? Como é um negócio de crente mesmo, salvo, transformado, nova criatura. Porque a nossa tendência natural, qual é? Até porque existe um conceito humano, e veja, que a gente também tem que pensar. A gente tem que se amar, tem que se valorizar. Existe o mandamento bíblico, que é amar o semelhante como a si mesmo, a gente tem que se amar para poder amar. Tudo bem, a gente vai, né, entender dessa forma. Mas existe um conceito humano que é o seguinte, a gente tem que se valorizar. A gente tem que se achar. Mas humilhar, o que é humilhar? É se rebaixar. É baixar, é se diminuir. Agora o texto não diz assim, pastores se humilhem, ou jovens se humilhem. Não, ele está dizendo, todos se revistam da humildade uns para com os outros. É para todos. Vê que esse assunto aqui dá um... E aí, diga, querido. Pode, deve. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos. Todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros. Porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse ponto final que Diogo começou aí, eu queria destacar. Porque tem uma informação no final que é muito importante. Sabe qual é? É que Deus resiste o soberbo. Mas ele faz o que com o humilde? A graça. Vale a pena. Porque o soberbo, Deus resiste. Sabe o que é resistir, irmãos? É a pessoa tentar se aproximar e ele, ó... tem versão que abate. É você afastar. E é isso a ideia de resistir aqui. É você tentar se aproximar de alguém e você resistir. Essa aplicação aqui. Ou seja, é alguém se aproximar de Deus e Deus, ó. Então veja que essa é a questão. Agora, outra passagem. Mateus capítulo 23.
Quem ficou, por favor? Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Eita! É o versículo... É o versículo 11, né? Aqui, esse contexto aqui, se a gente voltar no início do capítulo 23, Jesus está falando para as multidões, mas falando dos escribas e dos fariseus. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, observem eles. Jesus até não sabe assim, faça o que eles fazem, agora tenha cuidado. Porque eles dizem e não fazem. Eles são o quê? Hipócritas. Ele diz no versículo 4, aqui é a religiosidade, né? Atam fardos pesados, difíceis de carregar, os impõem sobre os seus ombros, mas eles mesmos não, nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras, e aqui é a questão. Praticam todas as suas obras a fim de quê? Serem reconhecidos. Irmãos, é muito difícil. Vocês estão percebendo aqui? Você fazer algo para ser reconhecido, isso é normal ou não nosso? Vamos ser honestos. É, irmão. Mas Jesus está dizendo, olha, eles fazem isso. E ainda diz, olha, eles gostam do primeiro lugar. Eles gostam de destacar, de aparecer, serem vistos. E essa questão da humilhação também tem a ver com a preservação do coração. No verso 2 aqui, no 11, 12, ele fala assim, o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, a pessoa, quando ela se exalta, ela gera uma expectativa que provavelmente não vai ser correspondida. Aí vem a humilhação, né? Eles gerou tanta expectativa e não aconteceu. Mas quando a pessoa se humilha, então ela se preserva, e aí o que acontecer, de repente, vai além das suas expectativas. Isso não gera expectativa. Pois é, aí vem a exaltação justamente pelo fato de, poxa, eu estava esperando deles e Deus se incumbe em fazer isso acontecer. Né? Interessante que eu li, pastor Rubens, um texto aqui, fora da Bíblia, alguma coisa que eu li, que diz o seguinte, a soberba, a arrogância, é você se prostrar diante de você mesmo. É um culto a si mesmo. É o culto a si mesmo, né? É você se prostrar diante de você. E se prostrar diante de você, eu acho que apesar da gente fazer isso naturalmente, eu acho que ninguém em sã consciência gostaria de fazer, não. Porque se prostrar diante de você, você se conhecendo, mas aí o soberbo e o arrogante, ele não tem essa percepção naquele momento que você está e se submete a se prostrar diante de si mesmo. Então é essa a questão. Quando você se exalta, você gera uma expectativa. Jesus diz aqui que eles gostam dos banquetes e gostam de ser reconhecidos. O pastor Eliseu tem falado aqui muito nessas últimas semanas acerca da fruta, né? Que o elogio, ela é uma fruta que a gente deve só cheirar. Coma não. Não se arrisca a comer não, porque tem consequências. Até o cheiro tem. Mas o cheiro é bom que você cheira e depois esquece, né? Mas comer já vai ter o quê? A digestão, né? Vai ter consequências. Exatamente. E aí vai falando, a gente não vai aprofundar esse texto aqui, mas Jesus vai dizendo assim, olha, eles gostam de ser reconhecidos, gostam de ser das saudações nas praças, né? De serem vistos, né? E aí o versículo 8 diz assim, olha, mas vocês não serão chamados de mestre, porque há um só é mestre de vocês. Lá na frente diz assim, ninguém chame outro de pai, porque é só um pai. E lá na frente diz, ninguém será chamado entre vocês de guia, porque só há um guia. E aí chega no versículo 11 assim, mas o maior entre vocês, ou seja, quem se imagina ser maior, aí é humilhação. Essa palavra mestre,
nesse contexto aqui, É porque eu não ia explicar, não, porque isso causa. Porque o contexto está falando que a ninguém chamei de pai. Mestre e guia. Mestre entra aqui nesse contexto com aquele guia espiritual. É. Tipo o John Jones da vida. Né? Aquele que você, tudo que vai fazer, segue um líder, segue a pessoa. É diferente de mestre, o dom espiritual do ensino. É. Né? Não, eu não ia aprofundar, mas é porque a gente está falando, já está falando de quem aqui? De fariseus e que eles agiam dessa forma. Eles eram os mestres, os guias, né? Eles eram as referências espirituais, né? E Jesus já dizia, não, entre vocês não existe isso não. Porque vocês, todos são irmãos. Particularmente, irmãos, eu tenho uma dificuldade enorme mesmo, de fazer algumas associações na Bíblia. Eu tenho muita dificuldade em associar fé com dinheiro, desafio de fé para dinheiro. Como eu vi um pregador, eu posso até dizer quem foi, o pastor Abner, grande pregador, conhecedor das Escrituras, pregando em Candelária, deu a palavra da noite, uma palavra excelente. O pastor Lavoisier, na época, foi Rosanil, mandou ele tirar uma segunda oferta, já tinha tirado a primeira oferta, e essa segunda oferta era para alguma coisa lá que ele chamou de oferta de amor. Não sei porque deram esse nome, de oferta de amor, como se a outra fosse do ódio. Né? Mas é uma oferta de amor para ajudar não sei quem lá. Amém. Só que Abner, ele foi levar uma palavra, já tinha pregado, já tinha sentado, e foi chamado para dar uma palavra para essa oferta. E aí ele trouxe uma palavra de oferta e fez um desafio para a igreja. E o desafio era para meter a mão no bolso. E eu disse, por que não foi para Jesus bater com o Espírito Santo? Por que não desafia a fé para os dons espirituais, para os milagres? Por que associar isso com dinheiro? Será que a coisa mais sacrificial que um crente tem medo de fazer é botar a mão no bolso? Então, eu tenho dificuldade de associar essas coisas. Como também tenho dificuldade de associar essa expressão que diz que o pastor da igreja é o meu líder espiritual. Eu tenho uma repulsa enorme. Mas não estou dizendo que é só aqui não. Geral, porque desde a época que o pastor Brian abriu uma igreja aqui em Natal, em 2005, 2008, eu comecei a ouvir essas coisas. Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque isso aqui é um ambiente de estudo. Então muita coisa a gente tem que aprender e outras coisas tem que desaprender. Então a palavra diz assim, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O meu guia é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso guia. Sim, e o pastor é o quê? O pastor é o líder da igreja. Merece honra, respeito, consideração, tudo no mundo. Agora, daí a eu dizer que ele é meu guia espiritual, isso dói nos meus ouvidos. Sou só eu não. O pastor Gerson da Nazarene também tem o mesmo entendimento. Eu estava conversando com ele sobre isso há 10 anos atrás, e ele disse, Clay, para mim isso cheira a seita. Eu digo, para mim também. Mas aí, como diz o pastor Arnaldo, eu estou sozinho nesse entendimento. Eu estou sozinho. Então, não aconselho ninguém a jogar esse fardo em cima de um homem. É complicado. De jogar num pastor da igreja essa responsabilidade que ele não tem de ser o seu guia. O seu guia é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Eu vou responder você rapidinho. Primeira coisa, verdadeiramente, o mais difícil hoje é botar a mão no bolso. Não deveria ser. Exatamente. O mais difícil hoje é botar a mão no bolso. Porque muitos servos do Senhor têm um escorpião dentro do bolso. Ainda não matou ele. Por que isso? Porque não foi ensinado da forma correta. Começa por aí. Não foi ensinado. Quem está associando o pastor como o guia maior, como muitos aí eu vejo, chamam até de pai apóstolo. Já tem esse título aí. Já tem esse também. Pai apóstolo. Não é mais suficiente apóstolo, não. Acontece?
pouco tempo atrás, eu até já comentei aqui, uma grande igreja, o pastor caiu, e o que aconteceu? Em menos de 2 meses, 80 templos foram fechados. Por quê? Porque as pessoas não queriam mais, porque aquela pessoa era a representatividade de Deus. O líder espiritual. Esse é o líder espiritual. É. Quando ele cai todo mundo. Aquilo que a gente falou no início, né? Quando você segue o homem, se ele cai, os outros caem junto. Mas é isso mesmo, irmãos. E vamos avançando aqui, rapidamente. Essa passagem ele termina no versículo 11, que diz, mais o maior. Quem quer ser o maior entre vocês, que seja servo de todos, né? E aí Jesus diz, quem se exaltar, será humilhado. E quem se humilhar, será exaltado. Eu vou avançar, irmãos, porque senão a gente não dá tempo, né? Mas assim, eu queria ainda ler Filipenses capítulo 2. Quem foi que ficou? Filipenses capítulo 2? Não, só um instante. Capítulo 2 e o versículo 6. Não, 7, 5, por favor. A partir do 5. Tem... E só que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É isso? Veja que aqui o versículo está dizendo que haja em vocês o mesmo sentimento, ou em algumas versões, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aí ele vai explicar que o que é esse modo de pensar. Aí ele fala que Jesus, muito embora sendo Deus, ele naquele momento, naquele plano dele, ele não considerou ser igual a Deus. Pelo contrário, aí o versículo 7 diz assim, ele se esvaziou. A versão que eu tenho aqui é se esvaziou. O que é se esvaziar? Aquilo que a gente falou. É abrir mão. É abrir mão. Aí veja que aqui a sequência é essa. Ele se esvaziou, assumiu primeiro a forma de servo. Tornando-se o quê? Semelhante aos homens. Isso aqui já foi um rebaixamento. Ele se esvazia e se rebaixa. E aí continua. E reconhecido em figura humana, ou seja, já na condição de homem, ele se humilhou. Aqui dá até uma escada, né? Ele está descendo, né? Se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E aí o versículo 9 vai dizer, por isso que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, essa é a noção rápida que a gente tem que trabalhar de humilhação. E honra. Porque o tema central é humilhação e honra. Honra é o oposto. Honrar alguém é você estabelecer ela em algum lugar de destaque. Eu trouxe algumas definições de honra aqui, porque, às vezes, como eu já disse, a gente sabe a definição, mas às vezes tem dificuldade de materializar esse pensamento. Mas a honra é você colocar em destaque alguma coisa. Honrar é colocar em destaque. Honrar é também uma condição de valor e de grande respeito. Por isso que honrar, a Bíblia fala sobre honrar. Que nós devemos honrar. Porque honrar é diferente do líder, né, espiritual. Que a gente coloca ele num pedestal. Honrar é você reconhecer alguém em uma certa condição e você honrar ela, respeitar ela. Qual é o mandamento bíblico que tem promessa? Honra teu pai. Então, aos pais nós devemos honra, respeito, estima, consideração. Servo ao Senhor. O servo deve honrar o Senhor. Então, a honra é algo bíblico. Né? Nunca confundir com soberba. A honra é algo bíblico. E o texto da lição é, quem se humilhou foi Amã. E quem foi honrado? Mardoqueu. A Bíblia traz alguns textos aqui, mas a gente não vai ficar lendo todos. Mas, por exemplo, lá em 1 Pedro,
Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz assim. Alguém quer abrir aí? Rapidinho. Honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai o rei. Capítulo 2, versículo 17. Primeira carta de Pedro. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, Honrai o rei. Então a honra é algo de destaque. Ontem nós participamos de um culto que a gente aprendeu antes do culto começar. A nossa irmã, a esposa do pastor Amax, uma Vera, né, pastor? Verônica, né? Ela demonstrou o que é honrar. O que é respeitar. Eu não vou ficar falando aqui porque não convém, mas a gente aprende na prática. É no comportamento. Uma pessoa que tinha todos os motivos de estar em casa. E digo mais, se ela estivesse em casa, ninguém ia condenar ela. Todo mundo ia entender. Mas ela estava na igreja, desde cedo. Numa situação difícil, de saúde, mas para honrar. Reconhecer, respeitar. Irmãos, isso é... A gente aprende muito, né, rapaz? A gente aprende na prática, né? É com os exemplos. No outro. É reconhecer no outro. E foi algo assim tremendo, certo? Talvez não seja um momento de eu contar, né, os detalhes, mas enfim, algo tremendo. Então, a Bíblia fala de honra. Só que no contexto da lição de hoje, o que é que a gente percebe? A gente percebe 2 personagens. Esther, no capítulo 6, aliás, antes, no capítulo 5. Vamos para Esther agora? Vamos viajar? Vamos voltar no tempo? Vamos fazer um passeio nas páginas da Bíblia. No capítulo 5 de Esther, tem aqui uma coisa que demonstra mais ou menos quem era Amã, né? Veja que no capítulo 5, Amã no versículo 9, diz o seguinte: naquele dia, Amã saiu alegre e animado. Ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não levantava nem temia diante dele. Aí ele vai para casa, se encontra com a esposa, os amigos. Aí veja o que é que diz o versículo 11. Amã falou sobre a sua glória, as suas riquezas, a multidão dos seus filhos, tudo que o rei tinha engrandecido ele. E como tinha colocado numa posição de destaque entre os demais oficiais do rei. E ele acrescentou, a própria rainha Esther convidou o rei para um banquete e me convidou. Só tinha eu e o rei. Eu sou o cara, né? Eu sou o cara. Só que a gente sabe que essa passagem bíblica está dentro de um contexto maior, onde Esther e o povo judeu tinha feito um jejum de 3 dias. O texto não diz que ela orou ou pediu a Deus direção, mas a gente sabe que Deus deu a direção, era a estratégia, que foi a aula passada, né? Acerca do livramento que Deus ia dar. E ela convida o rei para um banquete e diz assim, convide Amã. Às vezes a arrogância, a soberba, não consegue, você fica o quê? Cego. Você não está entendendo o que está acontecendo. A arrogância, a presunção, a soberba, ela deixa o ser humano cego, insensível. Aproveitando o gancho, falou que a mãe estava falando dele, dos filhos, da grandeza dele. Ele parecia ser já um homem de meia idade. Ele parecia ser um 10 filhos, né? Ele parecia ser um homem de meia idade. 10 filhos não... Aí preste atenção que o que Amã diz, a maneira como ele fala, é a mesma maneira que Jó fala no 29. E Amã é meio que uma tipologia de Lucifer.
que é outro arrogante, E a lá gente... de Ezequiel 28, que diz, eu serei semelhante ao Altíssimo, sobre o trono dos mares me assentarei. E Deus diz, mas tu não és Deus, eu te digo, tu és homem. É diferente de macho. Homem é imagem, criatura. Né? Então você vai ver que os arrogantes da Bíblia, eles têm um padrão de comportamento. Sim. O arrogante, preste bem atenção, o arrogante, o soberbo embutido. Uma vez eu coloquei no Facebook, quando eu escrevi em Candelária, 2 tipos de soberbo. Agora que me lembrei. O soberbo aparente, que é aquele que ele é tão soberbo que ele nem consegue disfarçar. Todo mundo sabe, papai falando é pedante demais. Ele não consegue. Mas tem aquele pior, que é um subtipo, que é aquele que é o soberbo embutido. É aquele que tem a aparência de santidade, a aparência de humildade. E Paulo vai dizer que nos últimos tempos aparecerão falsos mestres com aparência de santidade, afetando o culto aos anjos, tendo aparência de santidade, mas negando a fé pelas obras da carne. Esse é o pior. É o velado. É aquele que dá paz do Senhor, é aquele que sorri muito, mas ele por dentro é um soberbo. E o Senhor vê. Aí o que é que Deus diz a Jó? Quando Deus começa a perguntar a Jó, aquelas 50 perguntas que Jó não responde nenhuma, Deus diz assim, você é como Deus? Pois se você é, olhe para todo o soberbo e abata ele. Olha. Então você vai ver, preste bem atenção, quando um crente fala crente porque é o nosso meio, ele está falando muito dele. Ele fala muito dele, que Deus usa ele, que Deus usa ela. Ele fala muito. Por trás disso, muitas vezes, tem uma necessidade de reconhecimento. Cuidado com esse negócio de necessidade de ser reconhecido. Porque isso cheira a soberba. Porque o humilde, realmente, ele quer passar escondido. Jesus era aquele que foi o achado das nações. Então, cuidado com esses sintomas de gente que se autopromove, que fala de si. Isso é dentro da igreja tem. E lá por trás ele quer um reconhecimento, porque ele quer uma ascensão eclesiástica. Aqui é onde aparece a diferença entre o pastor chamado e o chamado pastor. O pastor chamado, o exemplo clássico que a gente tem aqui é o pastor Eliseu. Estava no canto dele, cuidando da vida dele, tudo bonitinho. Anoiteceu e não amanheceu. Essa é a história de um pastor chamado. Está aqui o resultado. Mas tem um chamado pastor, que é aquele que faz um curso de teologia e acha que tem um chamado, se joga numa obra, vai pelo motivo errado, e quando ele cai, leva todo mundo. Certo? Interessante você falando, eu me lembrei que Jesus é registrado no Evangelho de Mateus. Final do capítulo 4, Jesus está curando, operando milagres, e aí as multidões, porque uma pessoa fazendo fora da curva, todo mundo vai atrás. Jesus podia receber a glória, não podia? Mas ele não fazia isso. Toda vez que ele recebia, bom mestre, ele dizia, bom senhor. Por que me chamas bom? Aquele texto que a gente leu aqui de Filipenses, né? E no capítulo 5, eu acho interessante porque a sequência do final do capítulo 4 para o capítulo 5 é quando as multidões seguiram ele foi para um monte e começou a ensinar. E o que ele foi falar? Do reino. Foi pregar o reino. Primeiro foi dizer assim, vocês são sal, são luz. Foi ensinar como orar, foi ensinar a amar o inimigo. Então Jesus ele começa, né, a quebrar o pobre de espírito, a quebrar, né, essa expectativa de ir atrás. E Jesus, viu? Que podia receber a glória. Eu não falo nada de mim mesmo. Não. Deveria ter. Se fosse uma eu sou. Eu falo do E Jesus dizendo seria perfeitamente compreensível, né? O danado é um ser humano, um cabra pecador, cheio de coisa, se achar, né, irmão? Pensar que ele é alguma coisa, né?
Eu ia dizer um negócio, mas deixa pra lá. Mas olha, isso que você falou... Não, você falou... Tá aqui, olha. Revela quem era Mordecai. Capítulo 6. Quando, naquela situação de que o rei, né? Ele diz assim, olha, eu quero honrar. O que é que a gente faz para honrar uma pessoa? Ele mostrou quem ele era, né? Eu vou logo adiantar essa parte. Aí ele diz assim, olha. Versículo de número 6, né? A parte final. Aí quando o rei diz assim, o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Se dissesse isso para uma pessoa humilde, diga, pastor. O humilde, ele não precisa se apresentar. Deus é quem apresenta ele. Exatamente. O soberbo, ele se apresenta. Eu acho que todos nós devemos nos preocupar com o nosso vocabulário. Quando tiver muito eu no nosso vocabulário, tenha cuidado. Tenha cuidado, né? Corrija. Isso é normal. Todo ser humano. E nós somos semelhança de Deus. Como Deus é grande, nós vamos querer ser grande também. É natural. Aí quando tiver muito eu no seu vocabulário, cuidado porque você se apresenta. Quando você se apresenta, Deus recolhe, já que você está se apresentando, você já se apresentou. Você já se apresentou, já. Eu desapresento você. Você pode perceber que Amã, ele se apresentava. Mardoqueu, Deus apresentou, tirou o sono do rei. E Mardoqueu nem sabia de nada. Quando menos esperava, estava em cima do cavalo do rei. Exatamente. É muito interessante. É a mão na forca. É muito importante ser humilde. Com certeza. Tem que batalhar muito, porque é natural. Exatamente. Se tiver cuidado, a gente passa por limite. Exatamente, esse é o grande desafio que a gente falou no início. Porque naturalmente, a gente é tendente a isso. Querer ser reconhecido, a querer ser visto. É coisa de crente, eu já disse a vocês, é coisa de crente, nova criatura, transformado. E que, aproveitando de novo a deixa, né? Não come a fruta, pastor. Gostou muito da presença de Mardoqueu lá. Exato. Olha o que... Ele cumprimentou. Não, ele ficou indignado, porque veja... Não, é porque essa porta do rei, porque ele servia, né? Havia um espaço na porta. Porque a cidadela, né, de Suzã, tinha a cidade e tinha a cidadela, que era a parte onde ficava o palácio real. E tinha os compartimentos. E tem uma parte que servia, o pessoal servia o rei. Era como se fosse um servidor, um ministro. Só que um servidor de terceiro, quarto grau, né, de importância. Já Amã era o primeiro-ministro. Era o... Mas olha, você vê que Amã, rapidamente, quando ele saiu alegre, mas ele ficou furioso. Porque quando ele passou, encontrou Mordecai, né? E viu que ele não se levantava diante dele. Aí veja o cara, olha o arrogante como é, o soberbo. O cara era o primeiro-ministro. Olha a cabeça dele, primeiro-ministro. Tinha tudo, riquezas, filho, tudo, como ele mesmo descreveu. Para ele, tinha sido convidado para um banquete. Era uma coisa especial, porque só era o rei e ele. Olha a intimidade. Mas ele se revoltou com uma pessoa que não se prostrou a ele. Esse poderio todo isso não satisfaz. Pelo ego que, né, dominado pelo ego que botava ele no chão. O dinheiro, as riquezas, a posição, os convites, tudo, foi tudo abaixo. Não se prostrou a ele. Isso é uma lição muito. Sabe o que significa isso? Também que riqueza, poder, nunca é suficiente para o ser humano. Qualquer coisa ele acha que tem que... O soberbo, o presunçoso, o arrogante, ele tem que estar tudo. Se que foi Mardoqueu, não se prostrou a ele, ele já incomodou ele. E a... pode ser glorificado é Deus. Só. Qualquer um que for Só. ele não tem a cara. Não.
não tem a capacidade de receber glória. Nenhum ser humano. Nenhum ser humano. Entendeu? Não tem estrutura. Esse próprio estado da vida aí, entendeu? E recebe essa glória, ele mesmo, ele perde, depois ele perde a identidade dele, ele fica assim, sabe? Cai no vazio, se sente infeliz, ele diz, rapaz, eu não sou isso que o pessoal está dizendo que eu sou. Quando ele estiver no travesseiro dele sozinho, ele... Entendeu? No travesseiro dele sozinho, entendeu? Ele cai no vazio, ele fica, sabe? Ele está na droga, na bebida, em outros expedientes, né? Porque ele, no final das contas, ele descobre que ele não é Deus. Que ele não é Deus. Essa é a grande questão. O ser humano não foi criado para receber glória. Ele não tem estrutura. O pastor estava dizendo, eu estava me lembrando de um grande cantor famoso, Michael Jackson, né? Que era louvado como rei, né? Rei era rei do pop, né? Mas tem outro rei, né? Era Elvis Presley, né? Rei do rock. Bom, era rei do pop, né? E ele vivia uma vida infeliz. Ele tinha que ter costumes. Ele morreu, sabe de quê, irmãos? Não foi de overdose de droga normal, não. Era de anestésico. Porque ele não conseguia encarar a realidade. Ele tinha que estar anestesiado. Ele não tinha estrutura, não podia receber glória. Cheguei a ser subtenente, né? Pelo tempo de serviço. Nunca fui promovido por merecimento, porque nunca fui com sistema. Entendeu? Sempre fui da foda da curva. Eu fazia o que me era para fazer. E aí tinha um tenente que ele era mais antigo do que eu. Ele era subtenente, aí ele foi promovido a tenente, né? No dia que ele foi promovido a tenente, ele foi para frente da banda, reger a banda, né? Mas tinha um capitão. E lá na frente da banda, ele olhava para mim e disse assim, eu não vou com a tua cara, sargento. Assim, nunca financiei. Era direto, né? Era direto, cara. Aí, ele estava na estante tocando clarinete. E eu fiz um curso de regência. E o capitão me chamou para... Olha, o sargento Beckman fez um curso de regência. Eu gostaria que ele viesse aqui na frente mostrar o que ele aprendeu e tal. Ele pegou o tenente, guardou o clarinete dele, colocou no estúdio e disse, eu não toco na regência de terceiro. E a terceiro sargento. Eu sem fazer nada pro cara. Aí teve um dia, né, eu também, ele me pegou atravessado, aí eu desci um pouco do pedestal, sabe? Quer dizer, eu estava na fila do banco, nessa época a gente recebia na fila do banco, não tinha cartão ainda. Aí eu estava numa fila, na frente, e ele chegou e ficou numa fila lá atrás. A outra fila do outro caixa, né? Sem querer, eu fui olhar para trás e dei de cara com ele. Eu olhei para ele e virei para frente. Na fila do banco cheio, o banco parado, ele saiu da fila dele, fui lá, me deu um tapa na costa. Uá! Dormiu comigo, sargento? Digo, vixe. Foi a gota. Aí eu virei para ele. Não, tenente, não dormi com o senhor. Eu dormi com a minha mulher, eu não durmo com o viado. Vou da parte de você, sargento. Fui para a reserva, estou esperando da parte até hoje. Mas resumindo, e o sonho dele era assumir a banda da PM. Como tenente, ele poderia. O capitão faleceu, teve um mal súbito, faleceu, né? Quem era para assumir a banda? Ele. Mas tinha um outro que era mais antigo. Né? Pelo menos ele ia ser o subcomandante. Né? Ele adquiriu uma enfermidade, faleceu esse tenente. O outro tenente foi para a reserva, né? E aí, como eu era um dos subtenentes mais antigos da banda, aí Deus me colocou na posição de assumir a banda da PM. Fiquei 3 anos na frente da banda. Ele matou 3, Ele abate soberbo e exalta os filhos. Literalmente aí. Saiu abatendo mesmo. Amém.
Mas irmãos. Mas, irmãos, essa é a grande questão, né? O ser humano não tem essa estrutura para receber. Você vê que alguns cantores aí, eles criam, eles têm até alguns vícios, né? Eu lembro de um cantor aí, uma vez que eu li, há muitos anos atrás, que ele só vinha tocar aqui no Brasil se ganhasse não sei quantas bolas, não sei de quê. É coisa de... porque recebe o que não é devido, não tem estrutura e fica criando essas esquisitices. E esses cantores que dizem só vou cantar por 5 mil, 10 mil? Não, é isso que eu tô falando. Eu gosto de dizer o que é. Eu cantor pernambucano, por nome Kleber Lucas. Eu gosto de dar os números hoje. Uhum. Na época eu estava na Vitória Cristã, eu acho. E Kleber Lucas, no final dos anos 90, era um compositor. Ele tem um talento inegável. Talento é talento. Muitos artistas talentosos eram extremamente arrogantes. E a arrogância é uma coisa, um problema, o talento é outro. Ele, como compositor, e a igreja quis trazer ele. Na época, acho que em 2001, alguma coisa assim. E na época, há 24 anos atrás, ele disse que só vinha por 5 mil reais. Você acha 5 mil hoje alguma coisa, imagina 24 anos 4 anos atrás. Certo? Aí passou, ele não veio, mas veio num show do Machadinho. Foi vendido 100 aí nas igrejas. E eu não fui, choveu nesse dia. Ele veio fazer um show no Machadinho antes de derrubar o Machadinho, né? Uhum. Você sabe qual era a roupa dele? Essa roupa de academia que é de alça aqui, no braço nu, bem colado nas pernas. Não sei. De malha, uma malha cinza. Bem colada, né? Bem colado, e aí os irmãos ficam à vontade para imaginar um cara desse num palco, crente, né? Em tese, em nome da palavra do Senhor, esse ridículo. Passou-se o tempo, Kleber Lucas começou a se envolver com algumas coisas estranhas aí, né? E deu uma queda, ninguém sabe nem quem é. Pois é, eu não quero chegar a esse ponto não, sabe? Na verdade, eu não quero chegar a esse ponto não. Na verdade, ele há algum tempo atrás, Ele agora é discípulo do Caifás. Ele se aliou à teologia da negritude, né? Que é uma teologia, inclusive ele estava condenando o hino Alvo Mais que a Neve, porque é racista, né? Bom, aí a loucura chegou, não tem nada a ver, né? Até porque o hino não fala de... Mas enfim. Vamos lá, irmãos. Rapidinho, só para descrever quem era Amã. Quando o rei disse assim, olha, o que é que a gente faz para honrar um rei, um homem que aqui o rei deseja honrar? O que é que a gente faz com um homem a quem o rei deseja honrar? Aí ele, logicamente, o texto diz que ele pensou assim. Mas quem é que o rei quer honrar se não a mim? Tem não. O arrogante, as coisas é para ele. Só existe ele. O humilde é outro comportamento. É tanto que o humilde ele serve. Porque ele pensa... É a cerimônia do lava-pés. Aí olha que ele diz assim. Por isso ele respondeu. A quem não sei. Aí ele revela quem ele é. Porque ele diz ao rei. Quanto ao homem a que o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos trajes reais. A roupa do rei. Que o rei costuma usar. Não é nem aquela que o rei está escondido, não. É a que o rei usa. O terno do pastor. A gravata. O cavalo, porque assim, porque o cavalo tinha importância. Naquele contexto, o rei de poder. E o rei, ele entrava na cidade de cavalo, ele se apresentava. Um Hyundai preto, né, que tem aqui. Eu diria um Hyundai preto. Acho que é um Hyundai agora. É um Corolla. Corolla é SUV? Cross. É o cavalo da época. Eu quero andar naquele carro ali. Mas olha aqui como...
Vou mandar mensagem. Mas olha o que ele está dizendo, está revelando quem é ele. Ele diz assim, olha, que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça é do cavalo, viu? Tenha uma coroa, uma insígnia real. E que os trajes do cavalo sejam entregues, olha, não para por aí, que os trajes e os cavalos sejam entregues a este homem, e que o mais nobre dos oficiais ande pela cidade dizendo, é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O que é que ele queria ser? Pastor Márcio, puxando o cavalo, pastor Luiz eu ensino. Né? Seria eu, né? Seria mais ou menos isso, né? Mas olha, mas aí o que é que ele está querendo dizer com isso? Eu quero simplesmente ser o rei. Eu quero ser o rei. Está entendendo aqui? Ele quer o quê? Os trajes do rei. O reconhecimento de que é ser rei. Ele queria ser o rei. Porque ele é insatisfeito. Isso é igual. É aquilo que Satanás. Pronto. É. Só que aí, irmãos, essa lição ela é tremenda, irmão. Porque a gente fica meio inquieto, porque, né? Mas olha, só que, antes de tudo isso acontecer, teve aquele primeiro banquete, ele saiu muito feliz, se irritou com Mordecai e foi para casa. Em casa, ele falou do poder que ele tinha. Para a mulher já sabia, né? Mas ele tem que falar, né? Para a mulher, para os amigos. E disse, mas tem um caba lá que se sujeita. Só para me completar aqui, é só essa partezinha aqui. Aí o que é que a família diz assim, homem, faça uma forca. Faça uma forca e mata esse homem. Amanhã de manhã você vai lá, o rei, você é o cara. O que é que o rei vai dizer? Vai amanhã, diz o rei, eu quero matar Mordecai. Fizeram uma forca de... Eu vi aqui uma tradução, 22 metros. 20 metros, né? Não, mas pra gente, em alguns côvados dá 20 metros. Porque um côvado é meio metro. Porque tem o côvado egípcio, tem o côvado... mas é imenso. 12 metros e meio. Imaginou aí? Aí, resultado. Para matar não precisava nem... Não, e tem um detalhe, viu? Para matar uma pessoa enforcada, não precisava nem de... É só puxar, alçar aqui, soltar o espaço. No meu caso, eu não precisava muita coisa não, porque eu sou muito alto. Mas uma pessoa, entendeu? Dá esse espaço. E aí, olha aqui que é o mais importante dessa lição. Apesar dos planos humanos, existe por trás de tudo a providência de Deus. Porque enquanto ele estava planejando matar, Deus estava inquietando o rei. O rei perdeu o sono. Interessante. Nem sabia. O rei estava dormindo, pastor. Aí diz, acorda. Aí ele, eu não sei, quando um rei acorda, eu sei que quando eu acordo de madrugada, a gente tem outras opções, mas um rei quando acorda, alguma coisa ele vai fazer, né? O rei resolveu mandar trazer as crônicas do reinado dele para lerem acerca dos feitos do governo dele. Ele estava sem sono, então vamos ler aí. Quem sabe assim, quem sabe alguém lendo, eu cochilo, né? Aí justamente, quem está por trás de tudo isso? Eu não iria nem por trás. Ele está por trás, na frente, em cima, embaixo. Deus, irmãos. Deus, irmãos. E aí Deus faz com que leia-se algo a respeito de Mordecai. E aí outro contraste, né? Mordecai tinha feito, de acordo com as informações que nós temos aqui, 5 anos antes, ele tinha livrado o rei de uma morte. Porque havia 2 eunucos que serviam na porta do palácio, que estavam planejando matar o rei. E Mordecai escutou, entregou e o rei foi livre. Mordecai podia muito bem assim, rapaz, o rei nunca me recompensou. Isso a gente aprende também o seguinte, irmãos. Porque a gente sabe que por trás está Deus. Deus, Ele sabe o que você fez para a obra dele.
Ele não vai esquecer. A gente pensa que Deus esquece. Só que a coisa só vai acontecer no tempo certo. Se por acaso Mordecai tivesse sido honrado antes, mas foi no dia certo, onde alguém já tinha preparado a forca para ele. Foi livramento de morte. Livramento de morte. Como o nosso Deus é, né? Ô pastor, eu um susto eu tive. Você faz reserva, está lá na frente. Você puder sacar, né? Deixa eu fazer uma denúncia aqui. Eu acho que eu estou sozinho nessa denúncia, mas vou fazer. Crente que vai a show evangélico, vai um culto à soberba. Isso nós estamos cheios disso. É verdade. A pessoa pagar para... Não, eu não faço não. Bom. É porque virou um mercado, né, irmão? É um mercado, né? É um mercado. É um mercado, né? Mas assim, vamos voltando aqui, né? Veja bem, então nessa sequência Deus já estava trabalhando, inquietou. E mais, ele leu, pelos estudos extrabíblicos, mais ou menos o reinado de Assuero já tinha uns 13 a 14 anos. Então você lê as crônicas de um período desse, é muito grande, né? Mas aí leram justamente... Olha aí, não é coincidência, é deucidência, né? É justamente no texto que tinha. Quem? Deus, irmãos. Isso fala pra gente, rapaz. Que Deus cuida da gente. Deus cuida, Deus não esquece. Tá gente trabalhando contra você de madrugada e Deus trabalhando para você. Aí você vai perder o sono porque fulano está trabalhando? Mas não vai dormir, porque Deus está trabalhando a seu favor. O que é que o inimigo pode fazer por mim, por você, contra mim, contra você? O inimigo estava armando. De manhã cedo chegou, professor Cleide, de manhã cedo. Para o quê? Para pedir a morte de Mordecai. Aí eu vejo outra coisa interessante. Porque quando o rei sabe disso, aí o rei disse assim, tá certo. Quem é que está ali? Só que quem estava ali era uma pessoa ansiosa para matar Mordecai. Se ele não tivesse tão ansioso, ele ia chegar mais tarde, chegar outro ministro. Mas justamente ele chegou porque estava tudo no plano de Deus. Aí Deus, vem cá. O que é que faz? Aí ele disse isso. Aí depois você vai fazer o seguinte. Vai pegar Mordecai. Eu acho, sabe uma coisa que eu acho maravilhosa nisso, sabe o que é? É porque ele, com toda arrogância, com toda presunção, ele disse uma coisa que era para honrar outro. Deus é maravilhoso. Porque, muito embora a arrogância dele, Deus pegou a arrogância e disse, bom, o que você disse, eu vou usar para honrar o meu servo. Deus faz, viu? Deus continua fazendo, viu? Na minha e na sua vida. Interessante. Tocou. Por que é que Assuero, quando ouviu isso, disse, cadê a mãe? Não, ele perguntou, quem é que está aí? Quem é que está aí? Coincidentemente era justamente. Irmãos, para encerrar, porque já tocou já em segundo toque. Não é... Mas, irmãos, vale a pena estar aqui na escola dominical. Viu? É ensinando a palavra de Deus. Posso ler Jó? Deve, meu querido. Pode ler, não deve. Não, o livro de Jó é um livro que aparece meio polêmico, mas deixa eu fazer os comentários que tem tudo a ver com essa lição. Quem quiser acompanhar, abra aí no capítulo 29. O capítulo 29 de Jó já é no finalzinho do dilema do problema de Jó. Jó está procurando onde foi que ele pecou, porque naquela época o entendimento é que onde havia pecado havia maldição, e se tinha maldição, tinha pecado escondido. Uhum. Então ele estava procurando onde foi que ele pecou. Ele poderia
Deus olhava para as obras da lei dele, das obras de justiça, ele não entendia. Rapaz, ele disse Onde foi? Isso aqui não é para o ímpio, não. O correio não errou, não. Isso aqui a maldição é para mim. Eu? E aí vem todo o livro de Jó. Quando chega no 29, Jó diz assim. Isso aqui chama-se meio que uma anamnese. Quem me dera ser como foi nos meses passados. Capítulo 29. Primeiro. Olha só. Quem me dera ser como foi nos meses passados. Então essa tribulação de Jó não parece ter sido muito tempo. Como nos dias em que Deus me guardava. Era o desejo dele que ele fosse guardado. Por isso que ele fazia os sacrifícios preventivos. Já para evitar de perder a guarda e perder entre aspas, né? Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, olha só. A lâmpada de Deus sobre a minha cabeça. Eu era o iluminado. Presta atenção. E eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Chuma. Era o farol do evangelismo. Quem me dera nos dias da minha mocidade, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Olha o sentimento de abandono que Deus abandonou ele. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Sentimento de abandono puro. E a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Quando o meu caminho era regado com leite. Eu só conheço uma pessoa, um artista que disse que tomou banho, lavava o cabelo com leite, que era Xuxa. Disse que era tão lindo que lavava o cabelo com leite. Olha, aqui o caminho de Jó era regado a leite. E da rocha me corriam ribeiros de azeite. Meu Deus. Olha só o que o pastor Arnaldo disse. Quando eu me dirigia. Quando eu saía para a porta da cidade, então ele não estava na cidade. Ele era um homem de campo. Tinha a porta da cidade, a porta do Oriente, a porta não sei o quê, a porta do lixo. Quando eu saía à porta da cidade e na praça preparava a minha cadeira, lembra da cadeira de Moisés? Uma cadeira, aparece hoje no YouTube aí, tem uma cadeira de pedra, que era o assento de Moisés, que Moisés sentava para liderar o povo, passar ordens. Também tinha uma cadeirinha para Jó. Ele tinha uma cadeira cativa. Quando eu saía para a porta da cidade, na praça preparava a minha cadeira, agora vem. E os moços me viam e se retiravam. Eita, lá vem o pastor João Batista. Eita, lá vem Jó. Os moços, ó. E os idosos faziam o quê? Claro, os idosos naquela época era a mais alta expressão de sabedoria e respeito. De autoridade. A gente foi criado, quando chegava um professor na sala, um idoso, a classe fazia o quê? Levantava. Mas não, aqui eram os idosos que se levantavam para Jó. Os príncipes. Quem eram os príncipes? A elite, o pessoal do alto clero. Os governantes, né? Os governantes continham as suas palavras e punham a mão na boca. Os caras estavam conversando. Chegou o pastor Eliseu. Aí, era uma figura de respeito. Entendeu? Ele tipo um líder, vamos lá. A voz dos nobres se emudecia e a sua língua se pegava ao paladar. Todo mundo calava a boca quando Jó chegava. Chegou Jó. Ele não é ninguém não, é Jó. Ouvindo-me algum ouvido, tinha-me por bem-aventurado. Qualquer pessoa que ouvia Jó falando dizia, mas rapaz, esse homem isso é uma bênção. Isso é um bem-aventurado, esse homem. Qualquer ouvido que me ouvia dizia, esse homem é uma referência. E vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, dizendo, rapaz, esse homem esse aí isso é diferente. Esse é o casal exemplo da igreja, né? Do departamento de casal. Arimateia é de Deus ali, né? Essas referências. Aí vai, olha só.
Porque eu livrava aos pobres que clamavam, e o órfão que não tinha quem o socorresse. Isso aqui é Levita. Isso aqui é Levita, mandamento do Levita, amparar os pobres, as viúvas e os viajantes. Tem a ver com a instituição do dízimo, que era junto do Levita. Então ele conhecia a lei. Ele conhecia a lei. E o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Olha, viúva e órfão, desamparados. Isso aqui é meio que uma espécie de juiz de paz. Ele julgava as causas sociais. Por isso que no justo jogo. 14. Cobria-me de retidão. Perfeito. Isso aqui ele está falando em primeira pessoa. Eu contei aqui 8 eus. Certo? É porque o eu... Na versão que eu tenho aqui, eu contei 8 eus. Eu me cobria... Ele 8 vezes ele disse eu. De retidão. Meu Deus, Jesus aqui na terra. E ela me servia de veste, olha só. Como manto e diadema era a minha justiça. Meu Pai do céu. É o supra-sumo. Valendo. É Deus encarnado. Eu era o olho do cego, os pés do coxo. Eu era pai dos necessitados. Eu conheço um político que diz que é o pai dos pobres. Examinava com diligência. Coitado do filho dele. Todo mundo passava por Jó. Para terminar. Eu quebrava os queixos do perverso. Oh, meu Deus, como bom. E dos seus dentes tirava a presa. É muito justo. Eu dizia, no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. Isso aqui eu vejo Lucifer aqui. Eu serei semelhante ao Altíssimo e sobre o trono dos mares me assentarei. Ele tem a mesma doença de Lucifer. Isso aqui é soberba. Está embutido. E o assunto da soberba vai ser o assunto da conversa de Deus lá no 40 e no 41. A minha raiz, eu dizia, multiplicarei os meus dias como areia. Maria. A minha raiz se estenderá até as águas e o orvalho ficará a noite toda sobre os meus ramos. Eu, meu, minha. Certo? É como o pastor Arnaldo falou. A minha honra se renovará em mim mesmo. A minha honra não se renovará no Senhor, não. Eu sou autossuficiente. Fica aí como leitura. Sou eu, depois sou eu e depois eu. Terceiro eu. E depois eu. A partir do versículo 15 aí entra os eu dele. É só eu. A partir do 7 fica aí com leitura para os irmãos, mas eu falei assim, João. Era só eu. Tem alguém aqui? Amém.